5, a partir do versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém. Vamos mais uma vez em oração ao nosso Deus, pedindo agora graça, capacitação do Senhor para compreendermos a palavra dele. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora, Senhor Deus, nós esperamos ansiosamente que ela seja, ó Deus, aplicada ao nosso coração. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Por meio de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, nós sabemos como a liberdade ela é um assunto delicado em si. Não só nos contextos da política e assim por diante, onde temas como liberdade de expressão e outras coisas vêm sendo discutidos atualmente, mas até mesmo no contexto familiar. O tema da liberdade ele é sempre difícil de ser tratado. Normalmente, quando as crianças vão crescendo, se tornando adolescentes, jovens, elas vão buscando cada vez mais liberdade, elas vão desejando mais liberdade. E aí começa então a dor de cabeça dos pais. Porque agora eles vão ter que delimitar horário para chegar em casa, eles vão dizer com quem pode sair, com quem não pode, para onde não pode. E o que nós vemos muitas vezes, em muitas famílias, é que certos adolescentes e jovens esperam apenas a mínima oportunidade. Chegar aos 18 anos, se mudar, passar um final de semana fora, enfim, seja qual for a oportunidade que surgir. Mas eles esperam a mínima oportunidade para finalmente alcançarem a liberdade que eles sonham, a liberdade de fazer o que querem, a liberdade de fazer aquilo que desejam. O que nós mais vemos, irmãos, são jovens que quando fazem 18 anos, completam a maioridade, quando vão fazer algum tipo de faculdade ou algum curso fora da sua cidade natural, fora ou longe dos seus pais, quando eles arrumam algum emprego longe, enfim, então eles têm a oportunidade de se libertar das amarras dos seus pais para fazer aquilo que eles desejam, aquilo que eles de fato querem. A grande questão é que muitas vezes a liberdade que eles desejam não é uma liberdade para fazer aquilo que é bom. Muitas vezes é uma liberdade para fazer o que eles desejam e muitas vezes isso não é bom. Liberdade é o sonho para muitos jovens, um sonho para muitos adolescentes e também um tema difícil que Paulo tem que tratar aqui. Paulo, irmãos, está tratando sobre liberdade desde o começo da sua carta aos Gálatas. Ele vem falando sempre a respeito dessa dualidade, escravidão e liberdade. E Paulo tem repetidamente nos ensinado que os crentes em Cristo foram libertos pelo Senhor, encontraram a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E nós começamos a refletir nas últimas semanas, ou nas semanas anteriores, que essa liberdade que Paulo tanto fala é a liberdade da lei e dos preceitos da lei no seu sentido de maldição, de condenação. Nós sabemos, irmãos, e nós vimos Paulo ensinando isso, que a lei de Deus requer obediência perfeita e completa. Todo homem precisa, inevitavelmente, encarar o fato de que a lei de Deus é perfeita e que nós, naturalmente, não conseguimos cumpri-la perfeitamente. Diante disso, a consequência natural de alguém que infringe a lei, de alguém que quebra a lei, é, de fato, as maldições, as consequências, as punições. É por isso que Paulo insiste com constância: nós não podemos ser salvos pelas obras da lei, porque nós não temos capacidade de cumpri-la. E por meio da lei, pelo caminho da lei, pela trajetória da lei, nós estamos condenados, escravizados, debaixo da maldição, de condenação. Mas Paulo oferece um outro caminho. Paulo diz: na lei vocês são escravos. Na lei vocês estão debaixo de maldição. Na lei vocês estão debaixo de condenação. Mas em Cristo vocês encontraram liberdade. Cristo Jesus nos liberta da condenação da lei. Cristo Jesus nos liberta da condenação do pecado. Jesus Cristo nos condena do fardo da lei, do fardo das obrigações da lei. Essa é uma verdade que Paulo tem insistido ao longo de toda a sua carta. O problema é que existe uma
consequência natural, ou melhor dizendo, uma reflexão que muitos podem naturalmente fazer de que essa liberdade nada mais é do que um pretexto para a libertinagem. Paulo, ele trabalha dois pontos aqui, ou dois problemas aqui. O primeiro que ele tratou ao longo da grande maioria da sua carta é o problema do legalismo. A nossa tentativa de alcançar salvação e comunhão com Deus por meio da obediência da lei. E a resposta de Paulo foi: nós somos justificados somente pela fé em Cristo Jesus. Não pela nossa obediência, mas pela fé em Cristo. Mas um outro problema agora surge. O problema oposto, o problema da libertinagem. O problema daquilo que é chamado de antinomismo, né? Nomo significa lei, anti, né? Contrário à lei. Paulo então se coloca contra um outro problema que surge, o problema da libertinagem ou do antinomismo. Ou seja, crentes que chegaram à seguinte conclusão: se Cristo me libertou da lei, se Cristo me libertou do fardo da lei, se Cristo me libertou da condenação e da maldição da lei, então eu não preciso mais obedecer à lei, e eu posso fazer o que eu quero, e eu posso viver da forma que eu quero, e eu posso fazer tudo aquilo que eu desejo no meu coração. Afinal de contas, a lei não está mais sobre mim. Eu fui salvo por Cristo, meus pecados foram perdoados, agora eu posso fazer o que eu quero. Paulo vai combater esse problema, Paulo vai combater esse falso raciocínio e vai nos ensinar que não, esse não é o seu ponto. E quando nós vemos essa mudança de problemas na carta, nós vemos nós vemos uma mudança de ênfase também. No começo da carta, a ênfase é como nós temos comunhão com Deus, como nós podemos ter acesso a Deus, comunhão com Deus. Paulo nos disse, por meio da fé, por meio da justificação da fé. Agora, Paulo vai nos ensinar como nós devemos viver diante de Deus. Se ele nos ensinou como nós podemos ter comunhão com Deus, Paulo vai nos ensinar agora como nós podemos viver uma vida reta diante do Senhor, uma vida fundamentada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos um estilo de vida que é oposto ao estilo de vida proposto pelos falsos mestres. Os falsos mestres diziam: olha, se você quer ter comunhão com Deus, se você quer ser povo de Deus, se você quer ter amizade com Deus, você precisa fazer isso pelo caminho da lei, você precisa obedecer os mandamentos perfeitamente. Paulo disse: isso não é possível. Agora ele vai oferecer uma segunda alternativa, um outro estilo de vida, uma outra forma de se viver diante do Senhor. E por isso, nessa noite, nós vamos aprender que em Cristo nós de fato vivemos uma nova vida, fundamentada na liberdade e governada pelo amor. Em Cristo nós vivemos uma nova vida, fundamentada na liberdade e governada no amor. Nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós vamos ver que a vida, que nós veremos que a nossa nova vida em Cristo é marcada pela liberdade no Espírito. A vida que recebemos em Cristo, irmãos, é fundamentada na liberdade no Espírito. Veja que o versículo 13 do capítulo 5 continua tratando o tema, da liberdade, como nós já falamos, mas agora ele vai finalmente tratar do outro problema que está ligado à liberdade. Veja o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Paulo mais uma vez traz o tema da liberdade. Paulo mais uma vez lembra que nós fomos libertos. Paulo mais uma vez diz: vocês foram libertos, vocês foram salvos. Mas agora Paulo vai tratar de um outro problema, como a gente já adiantou aqui. Paulo já falou da liberdade, Paulo já falou que nós somos libertos em Cristo Jesus, que nós não estamos mais debaixo da lei, da condenação da lei, das obrigações da lei como ela existia no Antigo Testamento. Mas agora, o perigo agora é outro, a ameaça agora é outra. A ameaça é o ensinamento de que porque nós fomos libertos por Cristo Jesus, nós podemos fazer aquilo que nós queremos. E não é essa a acusação que muitos reformados recebem, não é? Que muitos aqueles que acreditam na salvação inteiramente pela graça ouvem, né? A argumentação de que, olha, se eu sou salvo pela graça, se Jesus Cristo perdoa os meus pecados, se eu sou salvo inteiramente pela graça de Deus, não por aquilo que eu faço, então eu posso ser salvo por Cristo, ter os meus pecados perdoados e fazer o que eu quero, porque independentemente do que eu fizer, então eu serei salvo. E muitos dizem
e utilizam esse argumento como um argumento contrário à salvação pela graça, a ponto de dizer: eu não sou salvo pela graça, mas eu sou salvo por aquilo que eu faço, por aquilo que eu cumpro diante de Deus. Aqueles que usam esse argumento parecem não ter lido o que Paulo trata aqui na sua carta aos Gálatas. Paulo jamais nos diz que a nossa liberdade é um pretexto para nós fazermos aquilo que queremos, para nós darmos vazão à nossa carne. Pelo contrário, Paulo exorta os crentes da Galácia para que eles não usem a liberdade como pretexto, como ocasião, como oportunidade para realizar os seus desejos pecaminosos, para realizar os seus desejos maus. A liberdade que Cristo conquistou, irmãos, não é uma liberdade para nós fazermos o que queremos, para nós fazermos aquilo que a nossa carne, aquilo que a nossa natureza pecaminosa deseja fazer, mas sim é a liberdade de sermos aquilo que nós deveríamos ser, de fato, sem o pecado. Esse é um importante princípio que nós precisamos compreender hoje e que nós precisamos compreender a partir daquilo que Paulo escreve. A liberdade que Cristo alcançou para nós não é a liberdade de nós fazermos o que nós queremos ou de nos entregarmos aos nossos desejos, mas sim de sermos aquilo que nós fomos libertos para ser. Isso é muito oposto, né? Isso é contrário à compreensão de liberdade que o mundo tem. A compreensão de liberdade que, em geral, o mundo tem é que a liberdade significa fazer aquilo que nós queremos fazer. Ser liberto para um jovem, para um adolescente, é chegar a hora que ele quer chegar em casa, é sair com quem ele quer e assim por diante. Ser liberto para muitas filosofias é ser liberto de uma opressão para ter a sua vida nos moldes que deseja. Mas para Paulo, liberdade não é isso. Para Paulo liberdade não é viver a nossa vida da maneira que queremos, suprir os nossos desejos com o cumprimento deles. Liberdade para Paulo é ser aquilo que nós somos chamados para ser em Cristo Jesus. Liberdade não consiste em estarmos livres da autoridade de Deus, mas consiste em, pela graça, vivermos segundo a vontade de Deus. É interessante, irmãos, que se liberdade para nós é fazermos aquilo que nós desejamos, plenamente livres, a verdade é que não há liberdade, porque todos nós somos influenciados, todos nós tomamos decisões e fazemos o que fazemos por influências em nossas vidas. Por mais que você queira ser liberto de toda influência, por mais que você queira ser uma pessoa independente, tomar suas próprias decisões, a verdade é que você nunca toma suas próprias decisões sozinhos. Você sempre é influenciado por amizades, pelo meio, pelas redes sociais, pelos seus pais, pela sua escola, pela sua igreja, enfim. Nós sempre somos influenciados. Nesse sentido, não há liberdade. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira liberdade não é tomar decisões isolados do mundo e de todos, mas é tomar decisões a partir da orientação e da conduta de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo nos liberta. Não para vivermos no pecado como se nós fôssemos escravos ainda, mas para viver a sua vontade, e para vivendo a sua vontade, então, desfrutar da verdadeira liberdade. Paulo nos diz, então, que nós não devemos usar essa liberdade de sermos salvos em Cristo Jesus para darmos pretexto, ocasião, oportunidade para a carne. E nós já falamos muitas vezes sobre essa palavra, não é, carne, aqui na carta de Paulo. É verdade que muitas vezes Paulo utiliza essa palavra carne apenas como um sinônimo da nossa natureza humana, não é? Apenas para mostrar que nós somos seres humanos e assim por diante, falando das nossas limitações e demais coisas características da nossa natureza humana. Mas aqui fica muito claro que o significado da palavra carne não é um significado simplesmente neutro, né, das nossas limitações humanas, mas é um significado ruim, né, ou que pende para o aspecto ruim. Paulo está falando da nossa natureza pecaminosa. Paulo está falando das nossas vontades, dos nossos desejos, que são contrários à vontade e desejo de Deus. Paulo está falando da inclinação do nosso coração de ser rebelde diante do Senhor. Por isso Paulo está nos dizendo que um dos perigos da vida cristã é usarmos a liberdade que recebemos em Cristo como uma desculpa para nos rebelarmos contra Deus.
Um dos perigos da liberdade cristã é usarmos a libertação que recebemos do Senhor Jesus para nos rebelarmos contra aquele que nos libertou. É interessante, irmãos, que muitas vezes a gente escuta, né, algumas pessoas até brincando, dizendo, né, não, eu peco, depois eu peço perdão, né? Eu vou fazer isso de errado, mas depois eu peço perdão e Deus perdoa. Muitas vezes pode até ser uma brincadeira, mas muitas vezes pode ser de fato uma compreensão real do coração de alguém. Pensar que, não, a graça de Deus é muito barata. Eu posso pecar contra Deus e pedir perdão ao Senhor. Eu posso pecar contra o Senhor e pedir perdão que Ele vai me perdoar. E essa não é a graça de Deus. A graça de Deus não é barata. A graça de Deus, ela custou um preço muito alto. E ela não deve ser negligenciada por nós. Nós podemos, irmãos, diante da maravilhosa verdade do perdão, do cancelamento da maldição, da salvação em Cristo, nós podemos sim nos entregar aos nossos pecados, com a desculpa de que nós não estamos mais debaixo da lei, com a desculpa de que nós somos libertos em Cristo Jesus. Nós podemos usar a nossa liberdade cristã para fazer o que nós queremos, para atender os nossos desejos maus. E isso acontece, inclusive, no meio reformado. Nós nos orgulhamos de termos mais compreensão a respeito do perigo do legalismo. E nós dizemos, não, a nossa igreja ela compreende melhor a palavra de Deus e ela não está presa a questões de roupas, a questões de hábitos e assim por diante. Nós temos muitas igrejas aí que proíbem qualquer tipo de bebida alcoólica. Nós não, nós somos bíblicos, nós compreendemos que o mandamento diz, não vos embriagueis, não é uma proibição de beber, mas é uma proibição de se embriagar e assim por diante. E nós nos orgulhamos disso. E muitas vezes nós não percebemos que muitos irmãos nossos estão utilizando essa clareza da palavra de Deus para fazer aquilo que é equivocado. Irmãos, eu já presenciei, já vi seminaristas chegarem embriagados no seminário, porque eles usaram a liberdade de beber. Eu já vi seminaristas contando piadas imorais, porque eles usavam a liberdade da palavra de Deus. Irmãos, como é perigoso usarmos a liberdade que nós temos para fazer aquilo que é mal. Nós dizemos, nós não somos como essas igrejas, que a mulher tem que usar saia, que a mulher não pode se maquiar e assim por diante. E muitas vezes nós podemos correr o risco das nossas irmãs usarem roupas indecentes, usando a liberdade que receberam para pecar contra o Senhor. Nós podemos usar, irmãos, aquilo que é bom e saudável, que é o verdadeiro conhecimento das Escrituras, o verdadeiro conhecimento da salvação, para fazer aquilo que é pecado. Nós podemos utilizar a liberdade para pecar contra o Senhor. Isso é muito perigoso e Paulo está nos chamando a atenção para isso, dizendo, irmãos, não usem a liberdade que vocês receberam em Cristo para dar lugar à carne, para dar lugar ao pecado, para dar lugar às ocasiões do nosso coração. É interessante, irmãos, que o verbo aqui utilizado é servir, não é? Servir como, a ideia é que nós vamos servir como escravos, não é? Paulo vai dizer, sede servos uns dos outros, não é? Paulo diz, vocês não devem utilizar a liberdade que vocês têm em Cristo para dar ocasião ao pecado, mas vocês devem ser servos uns dos outros. E aqui, irmãos, a palavra servir pode ser muito bem traduzida por servir como escravo. O que Paulo está dizendo é que nós não fomos libertos para fazermos o que nós queremos, nós fomos libertos para nos tornar escravos dos nossos irmãos. Interessante, não é? Nós naturalmente compreendemos liberdade a partir de uma perspectiva egoísta de vida. Liberdade é fazer o que nós queremos, o que nós desejamos. Mas Paulo está dizendo, não, isso não é liberdade. Liberdade é servir ao próximo. Liberdade é servir como escravos, como servos do próximo. A liberdade que Cristo nos dá, irmãos, não é uma liberdade egoísta, que a gente faz o que quer. A liberdade que Cristo nos dá é a liberdade de servir aos nossos irmãos. É a liberdade de servir ao nosso próximo. É a libertação do nosso egoísmo natural. É a libertação do nosso zelo natural por nós mesmos, para aprendermos o verdadeiro amor, para aprendermos a servir
e amar o nosso próximo, nós vamos ver isso melhor. Mas o ponto que nós precisamos estabelecer muito claramente agora, ainda no versículo 13, é que a liberdade cristã não é egoísta, mas ela é um instrumento de serviço e um instrumento de amor. Lutero, Martinho Lutero, ele buscou expressar essa verdade com a seguinte frase: um cristão é um senhor perfeitamente livre de tudo, não sujeito a ninguém. Um cristão é um servo perfeitamente zeloso de tudo, sujeito a todos. Essa é a verdade que nós recebemos em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos liberdade e nós não somos sujeitos a ninguém. O nosso único Senhor é Cristo Jesus. Mas é verdade também que, como servos de Cristo, como servos que foram salvos pelo seu Senhor, nós somos sujeitos a todos os homens, porque nós voluntariamente nos submetemos a todos os homens para servirmos aos homens, para servirmos aos nossos irmãos. É interessante, mas pense o seguinte: naturalmente, o seu irmão em Cristo não é o seu Senhor. O seu Senhor é Cristo. Mas por amor a Cristo, você torna o seu irmão o seu Senhor para servi-lo, para abençoá-lo, para amá-lo. Se você ainda tem dificuldades em servir ao seu irmão, se você tem dificuldades em servir ao próximo, porque talvez no seu coração você pense que você é quem deve ser servido, você não percebeu ainda o que é ser cristão. E é interessante que essa é uma das características muito visíveis daqueles que não são maduros ainda na fé. Você já deve ter ouvido algum irmão que se afasta da igreja, que passa algumas semanas sem vir para a igreja, e aí logo ele diz: eu estou muito triste com a igreja, porque ninguém me visitou, o pastor não me visitou, e assim por diante. Mas, irmãos, por que ele não questiona se ele visitou alguém? Porque Paulo está nos dizendo que nós somos servos uns dos outros. É interessante, talvez você não tenha ouvido isso ainda, mas saiba que o seu presbítero não tem mais a obrigação de visitar você do que você tem a obrigação de visitar ele. Porque nós somos servos uns dos outros. É verdade, os pastores, os presbíteros foram separados para dedicar tempo a isso, mas você também. Você foi chamado para servir o seu irmão, você foi chamado para visitar o seu irmão. E muitas vezes pessoas se afastam porque nunca receberam uma visita, mas essas mesmas pessoas nunca visitaram. Essas mesmas pessoas nunca serviram ao seu próximo. Paulo está nos dizendo: irmãos, nós somos libertos para servir ao nosso próximo, para servir aos nossos irmãos. Nós não deveríamos apenas cobrar visitas, nós deveríamos visitar. Nós não deveríamos apenas cobrar o serviço em nosso favor, nós deveríamos servir, nós deveríamos buscar amar o nosso próximo e servir ao nosso próximo, porque nós somos libertos para isso. Nós somos libertos para servir aos nossos irmãos. E isso é uma demonstração importante de maturidade cristã. É uma demonstração muito importante de que nós compreendemos o que é liberdade em Cristo. Aprenda hoje que a vida em Cristo Jesus é uma vida de serviço ao seu próximo. Não é uma vida onde você senta no banco e espera todos trazerem as refeições para que você seja servido. Pelo contrário, é uma vida onde você convida as pessoas a se sentarem para que você possa servir a elas da melhor maneira possível. Lembre-se o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou quando Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele naturalmente deveria ter os seus pés lavados, mas Ele mesmo lavou os pés dos seus discípulos, para nos ensinar que a vida cristã é uma vida de serviço e amor ao próximo. A nossa vida cristã, irmãos, é uma liberdade, é fundamentada pela liberdade no Espírito, mas a partir dos versículos 14 e 15, nós veremos também que ela é uma vida governada pelo amor. Veja que a relação entre amor e liberdade vai ficar muito aparente agora, nos versículos 14 e 15. Eu creio que já é aparente no versículo 13, mas nos versículos 14 e 15 vai ficar ainda maior. No versículo 14, primeiro, nós vamos ter o resumo da lei, segundo Paulo, que certamente é a partir de Cristo que ele reflete isso. Veja, Gálatas 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Veja que aqui, irmãos, Paulo não está inventando mandamentos, você deve saber isso muito bem. Paulo está lembrando, logicamente, das palavras do Senhor Jesus Cristo, que quando é questionado a respeito do maior dos mandamentos, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E também está lembrando do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia no livro de Levítico. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 18. Levítico 19, 18. Veja que Paulo, ele não cria o mandamento, mas ele recita o mandamento das Escrituras. Levítico 19, 18 diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E aqui, irmãos, eu quero que você permaneça ainda com o livro de Levítico aberto no capítulo 19 e que você olhe, de maneira geral, como esse versículo está dentro de um contexto de diversos mandamentos. É importante que você perceba que o capítulo 19 de Levítico é um capítulo que se ocupa em dizer leis fundamentais que deveriam reger a vida comum, os relacionamentos entre as pessoas. Por exemplo, no capítulo 19 de Levítico, no versículo 10, nós temos o ensino do cuidado com os pobres. No versículo 11, a respeito do não furtar, não roubar, não mentir, o não se envolver em negociações injustas, a cuidar do surdo no versículo 14, cuidar do cego. O versículo 15 fala sobre tratar todos com justiça. O versículo 16 fala sobre não fofocar. O versículo 17 fala sobre não nutrir ódio contra o nosso próximo. O versículo 17 também ainda nos diz que nós devemos fazer o bem ao próximo, não tomar vingança. Além disso, se você observar nos versículos 33 e 34 de Levítico 19, você vai perceber que o mesmo amor que era dado a um israelita deveria ser dado a um estrangeiro e a um viajante que estivesse na terra de Israel. O mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é um resumo de todas essas leis. É um resumo de toda a lei de Deus. É por isso que Paulo nos diz que a lei de Deus se cumpre nesse mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque aquele, irmãos, que ama o seu próximo, ele não rouba o seu próximo. Aquele que ama o seu próximo, ele não deseja a mulher do seu próximo. Aquele que ama o seu próximo, ele não vai matar o seu próximo, ele não vai praticar aquilo que é mal, ele não vai dar falso testemunho contra o seu próximo, ele não vai fofocar, mentir contra o seu próximo. É por isso que Paulo vai nos dizer que toda a lei é resumida nesse mandamento. Jesus Cristo nos ensina isso, não é? Que o primeiro mandamento, o primeiro grande mandamento é amarás o teu Deus como acima de todas as coisas, não é? E esse mandamento resume toda a primeira parte da lei de Deus, porque aquele que ama a Deus não diz o nome de Deus em vão, aquele que ama a Deus não faz imagens de esculturas para adorá-lo, aquele que ama a Deus não busca outros deuses, aquele que ama a Deus guarda o seu dia de adoração e de culto. Da mesma forma, aquele que ama o seu próximo cumpre os mandamentos da lei. É por isso que Paulo está nos dizendo que a lei do Senhor é cumprida no mandamento do amor ao próximo. A nossa liberdade, irmãos, significa que nós nos tornamos escravos da lei do amor. Percebe que a vida cristã não é ignorar os mandamentos. Se por um lado há um risco de nós buscarmos justificação e salvação por meio dos mandamentos, há também o risco de nós ignorarmos os mandamentos de Deus e dizer, não, eu fui salvo por Cristo, eu não preciso mais obedecer à lei de Deus. Paulo está dizendo, não, o mandamento de Deus se cumpre no amor ao próximo. E se você ama o seu próximo, então você vai obedecer à lei. Imagine um marido que ele diz constantemente que ama a sua esposa, mas que ele não cuida da sua esposa, que ele não busca o bem dela, ele não elogia, ele não trata bem, pelo contrário, ele trata mal, não trata muito bem a sua esposa. Certamente essa mulher vai ter muitas dificuldades em acreditar nas palavras dele quando ele disser que a ama. Da mesma forma, irmãos, nós podemos perceber isso em relação aos mandamentos. Certamente é muito fácil dizer que nós amamos ao nosso próximo,
Mas se nós obedecemos os mandamentos de Deus no nosso relacionamento com o nosso próximo, então o nosso amor é finalmente demonstrado. A partir do Antigo Testamento e a partir das palavras de Cristo, então, Paulo deixa claro que o amor não deve ser voltado para nós apenas, mas para o nosso próximo. E certamente não só para a comunidade cristã, mas até mesmo aqueles que estão além da comunidade cristã, não é? Veja, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Cristo vai citar esses mesmos mandamentos, citando o mesmo mandamento que Paulo citou e citando anteriormente o mandamento que resume a primeira parte da lei. Mateus 22, 37 a 39. Assim diz a palavra de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante, não é, irmãos? Nós somos chamados aqui a um tipo de amor e de serviço que é altruísta e que é amoroso para com os outros. Observe que você não encontra nas Escrituras nenhum mandamento que diga ame a si mesmo, né? Você não encontra esse tipo de mandamento nas Escrituras. Você encontra nos coaches por aí, né? Você encontra em muitos psicólogos por aí, né? Ao redor do mundo, homens que não temem a Deus. E você tem sempre o mandamento, né? Olha, você tem que aprender a amar a si mesmo. Mas nas Escrituras você não encontra nenhum tipo de mandamento semelhante a esse. Ame a si mesmo. Pelo contrário, o mandamento sempre é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o pressuposto é claro, nós sempre nos amamos. E é por isso que o desafio não é amar a nós mesmos. O desafio é amar os outros como nós amamos a nós mesmos. O desafio não é desenvolver amor próprio. O desafio é desenvolver amor pelos outros, como nós temos amor próprio. É por isso que o mandamento de Cristo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O grande desafio para as nossas almas, irmãos, é amar ao próximo como nós nos amamos. O apóstolo então nos ensina, assim como Cristo, que a lei se cumpre no amor. Em outras palavras, quando nós seguimos o exemplo de Cristo, que cumpriu a lei, nós somos levados então de volta à lei para agora vivermos de forma semelhante a Cristo. Nós somos libertos da maldição da lei, da condenação da lei, e Cristo então nos toma pelas mãos e nos leva novamente para a lei, não para sermos julgados por ela, mas para vivermos segundo ela, para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Agora vá para Romanos capítulo 13 e veja que o próprio apóstolo Paulo utilizou palavras muito parecidas com essas, nos versículos 8 a 10. Romanos 13, a partir do versículo 8 a 10. Romanos 13, versículos 8 a 10, diz assim a palavra de Deus: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Veja, Paulo, ele atesta aquilo que o Senhor Jesus Cristo já havia nos dito: a lei se cumpre no mandamento do amor. Todos os mandamentos são resumidos no mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o amor não pratica o mal. O amor é o cumprimento da lei. O amor é o resumo da lei. Não furtarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Qualquer outro mandamento é resumido nesta simples frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O cumprimento da lei é o amor. E por isso nós precisamos compreender que a nossa vida em Cristo, a nossa nova vida em Cristo, não é só fundamentada na liberdade, mas ela é governada pelo amor. As nossas ações na igreja e fora da igreja deveriam ser fundamentadas, governadas por esse amor que nós lemos aqui na carta de Paulo.
Como nos diz o Douglas Moore, o amor ele é tanto a razão pela qual nós servimos os outros, quanto é a maneira pela qual nós servimos os outros. Ou seja, nós servimos por causa do amor e nós servimos por meio do amor. É a maneira pela qual nós servimos a Deus e a razão pela qual nós servimos a Deus. Nós não devemos dever nada a ninguém, como Paulo vai nos dizer, exceto o amor. Paulo nos alertou em Romanos que o amor não pratica o mal, não é? Romanos capítulo 13 nos ensinou isso. Essas mesmas palavras, ou esse mesmo princípio, melhor dizendo, é dito com outras palavras no versículo 15 do capítulo 5 de Gálatas. Gálatas 5, versículo 15. O mesmo princípio de Romanos 13, agora em Gálatas. Gálatas 5,15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Irmãos, o oposto do amor ao próximo, o oposto do amor aos nossos irmãos é a tentativa de destruição um do outro. E parece que se isso não estava acontecendo aos Gálatas, isso era um perigo real. Pela exortação de Paulo, isso parece claro que isso estava acontecendo entre os Gálatas. De alguma maneira, naquelas igrejas existiam grupos rivais que estavam se colocando um contra o outro. E Paulo então chega à seguinte conclusão: olha, se vocês estão se mordendo, vocês vão devorar uns aos outros, vocês vão ser destruídos. É o mesmo princípio que Cristo nos ensinou no Evangelho quando ele disse: um reino dividido não pode subsistir, não pode permanecer. Se nós, que somos um único povo, uma única igreja, começamos a nos colocar uns contra os outros, nós seremos destruídos. Como é triste, irmãos, perceber que muitas vezes em nossas igrejas, em nossas famílias, em nossos lares, o que governa as nossas vidas não é o amor ao próximo e o amor aos nossos irmãos, mas é o desejo de vingança, o desejo de retribuição, o desejo mal do nosso coração. Paulo nos ensina que o amor não pratica o que é mal, mas muitas vezes nós praticamos, ou pelo menos desejamos praticar o que é mal, porque nós não amamos como nós deveríamos amar. E nós encontramos em igrejas irmãos que não falam com outros, pessoas que não se dirigem ao outro, pessoas que não têm bons relacionamentos com seus irmãos da igreja, porque elas não amam uns aos outros. Nós temos pessoas que preferem se afastar de irmãos a terem um relacionamento verdadeiro com eles, por causa da falta de amor. E lógico, irmãos, nós não estamos dizendo que todos devem ser amigos da mesma forma, nós não estamos negligenciando que há questões de afinidade, de amizade, enfim, é natural que na igreja você tenha amigos mais íntimos, outros menos íntimos, isso é comum do relacionamento humano. Mas o que não pode existir no corpo de Cristo, o que não é natural, é que haja uma destruição no povo de Deus. Quando alguém busca o mal do seu irmão, quando alguém fofoca contra o seu irmão, quando alguém maldiz o seu irmão, quando alguém busca enganar, tirar proveito, tirar vantagem, ou até mesmo prejudicar o seu irmão, nós temos uma demonstração muito clara da falta de amor, da falta do amor ao próximo, que a palavra de Deus nos ensina também. A questão que nós deveríamos fazer é muito semelhante às palavras de Paulo. Nós poderíamos transformar as palavras de Paulo numa pergunta retórica, não é? Vocês não percebem que se vocês fizerem isso, vocês vão se destruir? Nós poderíamos fazer essa pergunta aos nossos corações. Será que nós não percebemos que quando nós nutrimos algum tipo de mágoa, de ira, de raiva com os nossos irmãos, nós estamos nos destruindo? Nós estamos destruindo a nossa amizade, nós estamos destruindo a nossa comunhão em Cristo, nós estamos destruindo o corpo do Senhor, nós estamos destruindo a nós mesmos. A nossa vida cristã é uma vida fundamentada na liberdade, irmãos, mas é uma vida também governada pelo amor. Os nossos atos, os nossos gestos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos desejos do coração deveriam ser governados
governados pelo amor a Deus acima de qualquer outra coisa e o amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Para que a nossa obediência à lei não seja, primeiro, o legalismo, que acredita que se eu não matar, se eu não roubar, se eu não fizer nada de errado, eu vou então ser salvo por Deus. Mas também não ser o tipo de libertinagem que diz: eu fui salvo por Cristo, então não preciso obedecer os mandamentos de Deus. Que a nossa obediência a Deus seja a obediência fundamentada no amor. Eu fui salvo por Cristo, eu fui liberto por Cristo. E em Cristo agora eu sou capacitado a amar o meu próximo como a mim mesmo. Mesmo que o meu próximo seja um pecador, mesmo que o meu próximo seja chato, mesmo que o meu próximo seja problemático, mesmo que o meu próximo seja muito difícil de lidar, eu sou chamado por Deus para amá-lo, para obedecer os mandamentos em amor, por amor a Deus e por amor ao nosso próximo. Lembre-se, irmãos, em Cristo nós temos uma nova vida. E essa nova vida não deve ser vivida de acordo com os nossos desejos, mas deve ser vivida fundamentada na liberdade do Espírito e governada pelo amor. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedir que Ele nos ajude a vivermos essa nova vida, uma vida que tem a liberdade no Espírito e que é governada pelo amor de Deus. Senhor, nós oramos ao Senhor, Pai, agradecidos pela afirmação tão clara e bela na Tua palavra, de que nós somos chamados para a liberdade. Nós te pedimos perdão, Senhor Deus, porque muitas vezes nós utilizamos a liberdade para realizarmos os nossos desejos, as nossas próprias vontades. Nós usamos o conhecimento que nós temos da palavra de Deus para infringir mandamentos. Nós utilizamos a palavra de Deus para negligenciar a Tua salvação e a Tua graça. Te pedimos perdão, Senhor Deus, por isso. Te pedimos perdão porque muitas vezes o amor ou o mandamento do amor não é vivido entre nós. Tantas vezes nós nutrimos vingança, ira no nosso coração, mágoa no nosso coração. Muitas vezes, Senhor Deus, a nossa nova vida em Cristo não é governada pelo amor, mas é governada pelos nossos desejos, que precisam ser supridos o mais rápido possível. Senhor, nos perdoa e nos ajuda, Senhor, a vivermos a nossa vida pela liberdade que nós temos em Cristo, a liberdade que nos leva ao serviço, ao amor, à obediência, a uma vida piedosa. Que a salvação que recebemos em Cristo jamais se torne um pretexto para o nosso pecado, para a libertinagem, mas que ela seja sempre o motivo e o meio para nós vivermos em amor, piedosamente nesse mundo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé nesse momento? Vamos cantar o Salmo de número 3.
Irmãos, os irmãos podem se assentar nesse momento. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Convido os presbíteros da nossa igreja para que nos auxiliem na distribuição dos elementos. Isso. Mateus 26. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Assim diz a palavra do nosso Deus. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, nós temos aqui o testemunho da ceia do Senhor, a descrição da ceia do Senhor. E todas as vezes que nós lemos esse texto da palavra de Deus, nós nos lembramos daquilo que a ceia é. A ceia não é simplesmente memorial, ela é um memorial, mas ela não é só um memorial, não é? Nós nos lembramos de Cristo, Jesus Cristo diz, não é? Que nós devemos fazer isso em memória dele. Mas além de memorial que a ceia é, ela também é um momento de nutrição na fé do seu povo. Nós não apenas lembramos do que Cristo fez, nós somos nutridos, fortalecidos por aquilo que Cristo fez. O pão, ele continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, eles não são transformados, eles não mudam a sua substância, eles permanecem sendo aquilo que naturalmente são. Mas ao mesmo tempo eles são separados do uso comum do dia a dia que nós temos desses alimentos para um uso santo. Um uso santo porque eles vão, a partir desse momento, simbolizar o sacrifício de Cristo Jesus, a sua morte ali na cruz do Calvário. Não são elementos mágicos, mas pela fé nós cremos que Cristo Jesus nos nutre, e isso sim tem uma natureza mística, isso sim tem uma natureza espiritual. Jesus Cristo presente no nosso coração nos nutre, nos fortalece por meio da ceia do Senhor. Por isso, todo aquele que foi batizado em uma igreja reconhecidamente evangélica, que crê no Senhor Jesus Cristo, deve participar desses elementos.
Mas aquele que ainda não foi batizado em uma igreja reconhecidamente evangélica, aquele que por alguma razão não está em comunhão plena com a igreja, está em disciplina e até agora não foi restaurado, esse deve aguardar até o momento devido para a sua participação. As crianças também devem olhar para esses elementos e chamar a sua curiosidade. E os pais devem aproveitar a ceia do Senhor para ensinar os seus filhos o que isso significa. Provavelmente elas vão questionar o que isso significa. E esse é um importante momento para que os pais ensinem o significado da morte do Senhor Jesus Cristo para nós pecadores. Vamos nesse momento seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Jesus Cristo orou dando graças. Nós vamos orar também dando graças. E logo após a nossa oração, nós iremos distribuir o pão, o vinho e receber esses elementos e ceiarmos então todos juntos. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te rendemos graças por esse momento de ceia do Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de desfrutarmos a liberdade de Cristo, a liberdade em Cristo, sermos nutridos por Ele, sermos fortalecidos nele. Te pedimos, ó Deus, que esse momento de ceia seja um momento de nutrição, de fortalecimento das nossas almas, que nós sejamos fortalecidos em Cristo, na salvação dele, com todas as suas bênçãos espirituais, que a nossa fé seja renovada, que a nossa esperança, o nosso amor sejam renovados, para que nós venhamos a viver vida justa, santa, piedosa nesse mundo, como Cristo viveu. Nos abençoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos ajuda em nosso exame próprio, nos ajuda em nosso arrependimento, em nossa confissão de pecados, para que assim venhamos a participar da ceia, puros por meio de Cristo. Essa é a nossa oração no nome dele. Amém. Nós vamos distribuir os elementos. Enquanto isso, enquanto os irmãos esperam, nós iremos cantar ao Senhor.